Então, você juntar tudo, êmbrio, logos, o que é que vira? Dá para imaginar? Estudo da embriologia. Estudo do Êmbrio. embrião. Isso, estudo do embrião. Mas, Nildo, como é que a gente vai estudar o embrião? A gente vai estudar o embrião desde a sua formação até o seu desenvolvimento. Então, ó, a embriologia é a parte da biologia que se preocupa em estudar a formação e o desenvolvimento embrionário. Nesse caso, obviamente, vai ser a formação e desenvolvimento, gente, do embrião animal. Só que eu perguntei para vocês, como é que o animal ele é formado? Primeiro, para que o animal seja formado, a gente precisa ter, na maioria esmagadora desses animais, a formação de gametas. Concorda? Sim. Bom, aí a gente vai pensar, como é que se dá essa formação de gametas? Por um processo chamado de gametogênese. Então, existe a gametogênese do macho ou masculina e a gametogênese da fêmea ou feminina. Tem alguma diferença, gente? Eu não. Alguma diferença entre a gametogênese masculina ou feminina? Sim ou não? Eu acho que sim, Nildo. Ah, com certeza, porque você estudou isso, né? Lá na divisão celular, a gente estudou meiose, por exemplo, e aproveitou, ao estudar meiose, a gente foi exatamente nessa parte aí. A gente aproveitou e utilizou a meiose para explicar como acontecia a gametogênese, tanto no macho, ou no nosso caso, no sexo masculino, quanto na fêmea, ou no caso das meninas, no sexo feminino. E a gente viu que a gametogênese masculina recebe o nome espermatogênese. E a gametogênese feminina, um outro nome, ovogênese ou ovulogênese. Enquanto a gametogênese masculina se divide em 4 etapas, fase germinativa, fase de crescimento, fase de maturação e fase de diferenciação, a feminina só se divide em 3, fase germinativa, fase de crescimento e fase de maturação. Não tem diferenciação. Porque diferenciação é quando os gametas ganham flagelos. Como o gameta feminino não tem flagelo, ele é imóvel, né? Ele não se desloca por si só, então ele não tem fase de diferenciação. Então, ó, antes da gente estudar a formação do embrião, a gente precisa ter uma noção de que, para o embrião se formar, algo tem que acontecer antes. Você tem que ter gametas. Beleza. Primeiro passo. Agora, vamos lá. Uma vez os gametas formados, gente, o que precisa acontecer? Não ouvi. Ouviram o que eu perguntei? Não. Uma vez os gametas formados, qual é o próximo passo agora? Para eu chegar até o embrião. Que o que se formaram? Depois que os gametas se formaram, qual é o próximo passo agora para eu chegar até a formação do embrião? Para a embriologia, então, começar a agir.
para o estudo do embrião começar a acontecer. Eu já tenho gametas. Né? Os animais já têm gametas. Agora, o que precisa acontecer? A união dos gametas? A união. Que nome do a união? A fusão dos gametas? Fecundação. Fundiu. Então, isso promove a fertilização. Ok. Aí eu vou perguntar o seguinte. Existe diferença entre a fecundação, por exemplo, de um peixe, de um anfíbio, quando você compara agora essa fecundação com um réptil, com uma ave ou com um mamífero? Sim. A fecundação interna e externa, né, amigo? Perfeito. Olha só, se a gente pegar um peixinho, um anfíbio, a fecundação é externa, é no ambiente aquático. Se a gente pegar um réptil, uma ave, um mamífero, a fecundação é interna, ou seja, dentro do aparelho reprodutor feminino ou da fêmea. E aí vamos pensar, isso aí, em termos evolutivos, qual é o processo mais vantajoso e por quê? O interno, porque tem a proteção, o externo fica. Os gametas vão ficar lá meio à toa, né? Não à toa, mas desprotegidos. Perfeito. Olha só, veja que nesse início aqui eu estou sondando mais ou menos para entender o conhecimento que vocês já têm sobre o processo. Então, eu estou percebendo aqui que a gente vai andar bem porque todo mundo está dominando um monte de coisa aí. Então, olha onde a gente estava. A gente estava lá tentando relembrar como é que os gametas são produzidos. Já lembramos. Aí depois vimos o que é que tem que acontecer com os gametas. Também vocês já lembraram. Fertilização, fusão. Aí eu chamei a atenção que pode acontecer no ambiente externo ou dentro do aparelho reprodutor feminino ou da fêmea. E perguntei qual seria o mais vantajoso em termos evolutivos. Interno. Porque externo, galera, os gametas estão liberados aí no ambiente. No ambiente você tem variação de temperatura, variação de pH, pode ter substâncias tóxicas, podem ter predadores, podem ter uma série de fatores que podem dificultar a sobrevivência desses gametas. E aí, se esses gametas não sobreviverem, obviamente, então, o embrião não vai ter como se formar. Aí, quando a fertilização, a fecundação passa a ser interna, isso dá uma maior garantia para que esses gametas se encontrem. Então, se esses gametas se encontram com mais facilidade, as chances do embrião se formar é maior ou menor? Se torna maior ou menor? Maior. Muito maior. Então, a fecundação interna é um ganho em termos reprodutivos no mundo animal. Quando então, a fecundação passa a ser interna, os gametas ficam mais protegidos, com mais chances, portanto, de fertilizar. Beleza. Próximo passo agora para relembrar. Esses gametas, onde eles são produzidos nos animais? Não ouvi. Em cada. Não sei, às vezes tem uns animais que são em lugares diferentes, né? Tipo, no ser humano mesmo, que é no. Em coisinha como. Esqueci o nome agora. Pode falar. Eu acho que cada animal. Depende da espécie, tem uns animais que são em lugares diferentes. Não sei. Em qualquer animal, gente, os Mas gametas sempre são produzidos nas gônadas sexuais. No caso dos machos, as gônadas sexuais são os testículos. No caso das fêmeas, nos ovários. Mas sempre tem estruturas sexuais lá produtores de gametas. É claro que o nome pode mudar, né, de um filo para o outro. Mas vamos pensar nos cordados. Nós vamos pensar
em presença de testículos e ovários. Ok. Processo de meiose, portanto, gera esses gametas. E aí eu vou perguntar para vocês, em termos de presenças de gônadas sexuais, os animais se diferenciam de alguma forma? Acho que sim. Sim, porque tem animais, por exemplo, que vão apresentar as duas gônadas de forma simultânea, né? Ou seja, tem animais que têm testículos e ovários ao mesmo tempo, em um mesmo indivíduo. Como é que eu chamo esses animais? Como é que eu classifico? Hermafrodita. Exatamente, ou monóicos. Agora, aqueles grupos que apresentam os sexos separados, o que é que eles são? Monóicos, quando tem sexos. Dioicos. Exatamente. Nós temos monóicos, os dois sexos, simultaneamente em um indivíduo só. Dioicos, os sexos são separados. Tem o macho e tem a fêmea. Então, olha quanta coisa que vocês apresentaram aqui, ó, que torna a introdução à embriologia muito mais simples para a gente aqui discutir, ó. Porque eu já percebo que vocês dominam muita coisa. Então, muita coisa aqui que eu vou falar aqui não será novidade para vocês. Apenas será o quê? Uma revisão. Então, quando vocês construíram aqui o conceito de embriologia, vocês disseram então, Anildo, é a parte da biologia que estuda a formação e o desenvolvimento embrionário. Perfeito. Só que, para você entender como é que acontece essa formação, tem que se lembrar que há necessidade de você ter o processo de gametogênese e fertilização. Se não houver a formação de gametas e a fertilização, dificilmente o embrião ele vai se formar. Não vai acontecer essa formação. Lembrando que essa gametogênese ela pode ser de dois tipos. Você tem a espermatogênese e a ovulogênese. Lembrando, masculino e feminino. Aí você tem essa fertilização do tipo externo e interno. Eu nem vou utilizar o termo fertilização, vou botar fecundação, viu? Deixa eu pegar aqui e colocar fecundação. E aí vocês sabem que a mais eficiente em termos adaptativos é a externa, não foi isso que eu falei? Não, foi a interna. Muito bem, Nildo. Então, aqui é interna. Fecundação externa menos eficiente e a interna muito mais eficiente. Beleza. Agora, o que você está relembrando? Você está relembrando aqui, ó, a classificação dos animais quanto a presença das gônadas sexuais. Aí você relembrou animais monoicos e animais dioicos. Estou colocando isso aqui, gente, porque apesar de parecer uma coisa simples, a galera confunde muito. Mono sempre possuem os dois, ó, aparelhos sexuais em um mesmo indivíduo. Aí você vai dizer que esse indivíduo ele é hermafrodita.
Por que hermafrodita? Deuses, ó, gregos do sexo. Hermes e Afrodite. Dá origem, então, ao termo hermafrodita. Sabiam disso? Não. Biologia é cultura, tá vendo? Biologia é história também. Ah, então por isso. Ficava pensando por que hermafrodita? Hermes e Afrodite. Deuses gregos do sexo, do amor, tá vendo? Da beleza. Por isso é hermafrodita. Uma homenagem. Então, mono, um indivíduo só, tem os dois sexos. Di, os dois indivíduos, cada um tem um sexo. Então, aqui, ó, possuem apenas um dos aparelhos sexuais. Porque eu vejo muita gente entrando em contradição. Pensa que a di é porque tem os dois, mono é porque tem um. É o contrário. Mono é porque é um indivíduo só que tem os dois. Di é porque cada um dos indivíduos tem um dos sexos. Então os sexos estão separados. Tudo bem, galera? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. Vamos para diante. Bom, eu vou perguntar o seguinte. Tem mais algo que a gente precisa entender em relação a essa parte introdutória aqui, para a gente começar a discutir como é que se dá a embriologia? Não, né, Nildo? Então, vamos lá. Nós sabemos, vou colocar aqui rapidinho, como é que são esses gametas, né? Vamos discutir aqui as características que os gametas têm. Vamos lá. Como é o espermatozoide, gente? Como é o espermatozoide? Ele é uma célula gamética, flagelada, né? Ele tem aqui, ó, um flagelo. A esse flagelo está ligada a uma peça, ó, que a gente chama aqui de peça intermediária. E essa peça intermediária está ligada a uma cabeça. Nildo, que espermatozoide lindo. Eu nunca tinha visto espermatozoide. Tá vendo aqui agora? É claro que aqui você tem lá, ó, o núcleo, as organelas, qualquer célula tem, ó. E aqui, gente, ó, muitas mitocôndrias por aqui, ó. Muitas mitocôndrias. Na peça intermediária também, muitas mitocôndrias. Por que essas mitocôndrias ficam logo aqui? Para dar energia para os flagelos se fazerem os Perfeito, movimentos lá deles, né? perfeito. Para Aqui o espermatozoide se locomover. Show de bola. Então, os espermatozoides ficam aqui, ó, nessa região cheio de mitocôndrias, porque como o Lucas falou, é como se fosse um motorzinho aqui, ó. Porque aqui está a peça que vai fazer ele se locomover, ó, ele nadar no esperma. E aí, quanto mais fácil essa energia chegar, mais rápido os espermatozoides nadam. Aí vocês vão perceber que quando o espermatozoide fertilizar o óvulo, essa peça intermediária se desprende, arrastando junto as mitocôndrias que estão ali, nelas. Então, por isso que a origem das mitocôndrias de um indivíduo é sempre do óvulo e nunca do espermatozoide. Porque, na verdade, as mitocôndrias dos espermatozoides não penetram no óvulo. Entende, então? Agora? Sim. Aí, além disso, ele tem aqui, ó, uma vesícula
que é uma bolsa. E essa bolsa está repleta de enzimas hidrolíticas que vão digerir a parede ovular quando acontecer o encontro desse gameta com o óvulo. Newton, essa vesícula, que nome recebe? Essa vesícula é chamada de acrossoma. E tudo isso aqui do espermatozoide, tudo isso aqui, gente, é chamado de cabeça. Pronto. Essas são as características do gameta masculino. Tem a mais importante, é uma célula haploide, ou seja, só contém cromossomos do macho, ou, no nosso caso, do sexo masculino. Beleza? Sim. Agora, quando eu vou para um óvulo, o óvulo é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele não contém estrutura locomotora. Ele não tem estrutura locomotora. Sem contar ainda, gente, que ele é revestido por uma camada essa camada aqui é chamada de zona pelúcida. Aí depois é que vem a chamada parede ovular, ou membrana ovular. O que é isso aqui, Nildo? Obviamente, ó, o núcleo. Então, observe que o caminho do espermatozoide é meio difícil, né? Porque ele tem que reagir com essa zona aqui, conseguir passar e atingir a parede ovular, para que aconteça a reação acrossômica, que é quando ele solta as enzimas aqui, ó, nessa segunda camada, para a cabeça do espermatozoide penetrar e os núcleos se fundirem. Se não acontecer isso, a fertilização não acontece. Então, ó, fecundou quando ele entra, fertilizou quando os núcleos se fundem. Ah, então entendi. Eu posso, então, perceber o seguinte, que para o espermatozoide penetrar nesse óvulo, o espermatozoide ele precisa ser bem menor. Então, olha o que vai acontecer aqui. Viu como o óvulo é bem maior? Saiu péssimo esse óvulo. Sim. Ah, Nildo, porque se não fosse tão maior, o espermatozoide não conseguiria entrar. Então, para o espermatozoide entrar no óvulo, é claro que o óvulo tem que ser bem maior do que o espermatozoide. Aqui, ó. Pronto, melhorou um pouquinho. Pronto. Penetrou, fundiu, ó. O óvulo, o que é que ele é? N também. Então, fertilizou aqui. O que é que se forma a partir da fertilização? O zigoto. O zigoto. Ok. Então, quando a gente observa isso, galera, nós então percebemos que essa embriogênese, ou seja, a formação do embrião, ela vai apresentar fases. E aí, ó, a gente percebe que essas fases, elas começam a acontecer a partir de onde?
da formação do zigoto. Então, você tem lá, ó, zigoto, fase de mórula, blástula, gástula, neurula e organogênese. Então, ó, nós vamos estudar aqui em biologia todas essas fases, gente, para entender o que acontece para a formação do embrião de qualquer animal. Beleza? Sim. Agora, se você perguntar, é todo animal que se desenvolve da mesma forma? Não. Há uma diferença do desenvolvimento embrionário de um grupo animal para outro. E tudo isso a gente vai ver aqui em biologia. Certo, turma? Certo. Difícil essa introdução aí? Por enquanto, não. Não relembraram um monte de coisa? Sim. Sim. Então, isso só foi a parte introdutória. Agora, onde é que a gente vai começar a realmente especificar? Na próxima aula, quarta-feira e sexta, na próxima semana, a gente começa a desmiuçar cada fase dessa, tentando entender o que acontece. Porque aí passa a ser novidade para vocês. Até então, até esse momento aqui, não teve nenhuma novidade. Tudo foi uma revisão do que vocês viram lá no 8º ano. O que vai ser novidade, Nilo, agora? O que a gente vai ver a partir de terça-feira. Terça e sexta agora, a gente trabalha o estudo das fases embrionárias. Beleza, galerinha? Sim. Então, meu povo, Beleza. desejo para vocês aí um excelente final de semana. Façam o SAIS Enem. Logo amanhã, pelo menos, ficar logo livre. Arrebentem lá na prova de Ciências da Natureza, principalmente essas questões de biologia. E a gente se vê na quarta-feira. Tchau, Nildo. Tchau, Nildo. Tchau. Beijo, Mari. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, Bom final de Nildo. semana. Descansem. Valeu, Vlad. Um abraço.